O amor é maior que a fé, a esperança e os dons espirituais. Ele procede de Deus. Ou melhor, ele é a expressão do próprio Deus, porque Deus é amor. Chegamos na lição de número 5 da classe de adultos e hoje vamos estudar o tema Uma Igreja Cheia de Amor. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e peço a sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, curta, comente este vídeo e compartilhe-o. Se desejar também, você pode ser um membro apoiador do meu canal e os benefícios dos membros apoiadores, eles são disponibilizados lá na pasta dos membros. E um dos benefícios são os materiais em PDF e em PowerPoint que nós utilizamos aqui nas ministrações de nossas aulas. Vamos aos comentários dos tópicos e subtópicos da lição de hoje, que já está sendo projetada no seu visor. O tema da lição, a lição 5, Uma Igreja Cheia de Amor. Vamos à leitura do texto áureo e também da verdade prática. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos, capítulo 4, versículo 32. A verdade prática diz o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. A leitura da introdução da lição de hoje, aquilo que nós vamos abordar a partir de agora. Nas páginas de Atos, a Igreja de Jerusalém floresce como um testemunho vibrante do poder transformador do Evangelho. Nesta lição, nós vamos explorar o amor e a unidade que moldaram essa comunidade pioneira, desde o Pentecostes até os desafios que testaram a sua fé. O amor fraternal, a oração incessante e a ousadia missionária se tornaram marcas distintivas desta igreja, inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver em comunhão uns com os outros. Que a jornada da Igreja de Jerusalém nos motive a edificar igrejas locais que difundem o amor de Deus. A lição de hoje está centralizada, portanto, neste tema, uma igreja cheia de amor. E nós precisamos fazer, inicialmente, algumas considerações sobre o amor cristão. Em primeiro lugar, o amor não é um mero sentimento, mas um mandamento. Muitas pessoas equivocadamente ainda pensam que o amor se trata de um sentimento, de um mero sentimento. Vamos ver pela leitura do texto bíblico de João capítulo 13, versículo 34, que o Senhor Jesus deixou muito claro que o amor não se trata de um simples sentimento, mas, sobretudo, de um mandamento. Olha o que Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Observe que a conjugação verbal aqui está na forma imperativa, que vos ameis uns aos outros. Dessa forma, há um mandamento prescritivo. Assim, nós estamos diante de uma ordem do Senhor Jesus para a sua igreja. Aqui se trata, dessa forma, de um mandamento e não de um mero sentimento, como muitos equivocadamente ainda pensa ser, né, o amor um sentimento. E dessa forma, erroneamente, as pessoas elas buscam ter esse sentimento para praticar esta verdade bíblica, quando, na verdade, simplesmente devemos obedecer ao mandamento de Deus, ao mandamento do Senhor Jesus, que é amar os outros, amar o nosso próximo.
Outras considerações. O amor é o maior de todos os mandamentos. Isto está lá em Mateus capítulo 22, dos versículos 34 ao 40. O amor, ele é um dever cristão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 9. Amar o próximo como a nós mesmos é um mandamento que o Senhor Jesus estabeleceu a todos quantos querem segui-lo, querem se tornar cristãos. O amor, ele também deve ser vivenciado, e quem ama o próximo cumpre a lei, conforme Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Quem ama o próximo cumpre a lei. Nesse ponto aqui, é bom destacar que a lei do Antigo Testamento, nós temos aproximadamente ou precisamente 613 preceitos. Esses 613 preceitos orbitam, eles giram em torno dos 10 mandamentos, o decálogo que está lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, ou o coração da lei, né, os 10 mandamentos, eles, por Jesus, foram resumidos em 2 mandamentos: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Observe que os 10 mandamentos, eles são plenamente cumpridos nesses 2 mandamentos que o Senhor Jesus expressou aos escribas e fariseus quando o questionaram sobre qual era o maior dos mandamentos. Ocorre que o apóstolo Paulo, no capítulo 13 da carta aos Romanos, ele claramente nos diz que quem ama o próximo cumpre toda a lei. Observe que nesse mandamento aqui de amar o próximo resume toda a lei, porque o amor é a expressão máxima de quem Deus é. O apóstolo João, quando ele escreveu a epístola no capítulo 4, o apóstolo João, no versículo 8, disse que Deus é amor. Portanto, Deus é essencialmente amor. Uma vez que nós amamos o nosso próximo, naturalmente nós estamos, então, cumprindo a lei, conforme disse Paulo aos Romanos. Outro ponto importante a se considerar, ainda de forma introdutória, é que o amor, ele deve ser prático. O amor, ele deve ser vivenciado no dia a dia. O amor não é para ser apenas teorizado, ficar no campo, né, das especulações, das elucubrações, dos raciocínios filosóficos. Não. O amor, conforme diz a palavra de Deus, ele precisa ser praticado. E é isso que nós vamos constatar na igreja de Jerusalém, uma igreja que estava cheia de amor, uma igreja que foi cheia do Espírito Santo para exprimir, para vivenciar o amor no dia a dia, nas suas condutas, na sua vida em comunidade, nas relações interpessoais. Dessa forma, o amor, ele deve ser praticado. O cristianismo verdadeiro, ele é prático. Ele deve ser praticado e não apenas teorizado. É o que nós constatamos na lição de hoje, que fica evidente esse clamor, né? Fica evidente essa tônica da lição de hoje, onde nós vamos encontrar as marcas distintivas da igreja de Jerusalém. E dentre estas marcas, a principal é, sem sombra de dúvidas, o amor. A maior de todas as marcas do cristianismo é o amor. O que distingue o cristão é o amor.
O que diferencia o crente é o amor, o que identifica-o com Cristo, com o cristianismo, com o evangelho, com os mandamentos, é a prática do amor. Portanto, nesta lição importantíssima, nós vamos constatar o DNA da Igreja de Jerusalém. E o DNA da Igreja de Jerusalém nos revela uma igreja que estava vivenciando o amor de Deus na prática, no cotidiano, no dia a dia. O primeiro ponto da lição de hoje, que é o amor manifestado na comunhão cristã. Esse primeiro tópico da lição, nós vamos trabalhar 3 subpontos. O primeiro, o crescimento da igreja cristã. O segundo, os desafios do crescimento, porque naturalmente o crescimento de uma igreja, ele traz consigo, inerentemente, desafios, problemas, situações conflituosas, que há necessidade do amor para que esses desafios do crescimento sejam superados. E o terceiro subtópico é a vida interior. Vamos ao primeiro subtópico da lição, que nos é apresentada aqui no primeiro ponto, o crescimento da igreja cristã. A expressão "a multidão dos que criam", que está no versículo 32, a multidão dos que criam, está na leitura bíblica em classe, capítulo 4, versículo 32. E o coração e a alma da multidão dos que criam. Existem pessoas que têm aversão ao crescimento. Algumas pessoas demonizaram a ideia do crescimento numérico. O problema não está no crescimento numérico em si. O problema está em transformar esse crescimento numérico em um fator de idolatria. É isso que precisamos tomar cuidado. O crescimento da igreja de Jerusalém, ele é notório e claro nas páginas de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém começou com 120 irmãos no cenáculo. Depois do primeiro sermão pentecostal do apóstolo Pedro, esse número passou para mais de 3.000 pessoas. Depois da pregação de Pedro, por ocasião da cura do coxo em Atos capítulo 3, esse número já passava de 5.000 pessoas. E agora, Atos 4 e 32, nós temos a expressão "a multidão dos que criam". Nós já estamos falando aqui de milhares de cristãos, de seguidores de Jesus, aqueles que pertenciam ao caminho. O comentário bíblico de Stephen Guerre, da Chamada, nos traz um cálculo possível de aproximadamente 20.000 cristãos, já aqui em Atos, capítulo de número 4. Perceba o crescimento da igreja em Jerusalém. Veja como que o amor de Deus, veja que o Espírito Santo, que era o motor, a causa desse crescimento. Nós precisamos entender que o que Deus está priorizando aqui é 2 fatores que nos faz pensar num equilíbrio. Uma igreja que crescia tanto espiritualmente, uma igreja que crescia nesse sentido verticalmente, espiritualmente diante de Deus, e uma igreja que crescia horizontalmente, que crescia em números. Deus, portanto, estava abençoando a igreja de Jerusalém. Dessa forma, nós vemos que a expressão aqui, "a multidão dos que criam", demonstra que o crescimento da igreja, ele não era meramente numérico, mas, sobretudo, espiritual. Não se tratava apenas de uma estatística eclesiástica, mas era o resultado direto da ação do Espírito do Senhor após o Pentecostes.
Portanto, o termo multidão aqui carrega a ideia de uma comunidade viva, coesa, que cresce na fé, que cresce no amor e que cresce também no poder de Deus. O crescimento da igreja, ele é um sinal claro de que a igreja de Deus, de que o reino de Deus, ele estava naturalmente avançando. Verifica-se nesse primeiro subtópico do primeiro ponto da lição um crescimento extraordinário, uma unidade profunda e um testemunho poderoso. Dessa forma, nós vamos constatar esses três fatores aqui na igreja de Jerusalém, já neste primeiro ponto, nesse primeiro subtópico da lição. Diz a palavra de Deus, Atos capítulo 4, versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor. O amor entre os irmãos criava um ambiente propício para a manifestação do Espírito do Senhor nosso Deus. Fica evidente isso na lição de hoje, já nesse primeiro subtópico. O segundo subtópico, os desafios do crescimento. O crescimento, ele naturalmente vai trazer consigo problemas, situações conflituosas. À medida que a igreja se multiplicava, os desafios se tornavam mais complexos e desafiadores, exigindo novas formas de organização e comunhão, como foi o caso de Atos capítulo 6, e vamos estudar ainda o capítulo 6, onde houve murmuração na igreja. A igreja de Jerusalém não era perfeita, e como dissemos, o crescimento ele traz as complexidades, o crescimento traz os problemas com ele. E na igreja de Jerusalém, na medida que houve a multiplicação dos discípulos, a multidão dos crentes, os desafios, eles se tornaram mais complexos ainda e mais desafiadores, ao ponto da igreja ter de se organizar muito melhor. O Espírito Santo foi dando aos apóstolos, aos líderes da igreja, o discernimento necessário para gerir os problemas, para liderar com amor, com espiritualidade, sobretudo com sabedoria, porque o Espírito Santo capacitou a liderança da igreja para que eles conduzissem aquele processo desafiador, aqueles problemas que surgiram com sabedoria. Verificamos a diversidade de pessoas que gerava, que causava muitas vezes esses desafios, esses problemas surgiram. O crescimento ele trouxe consigo uma maior diversidade cultural. Nós, por exemplo, no capítulo 6, temos os cristãos judeus, os cristãos hebreus, e nós temos os cristãos judeus helenistas. Veja que dentro da comunidade cristã do primeiro século, logo no nascedouro, se apresenta ali uma diversidade cultural, social, econômica, criando potenciais tensões e necessidades variadas a serem atendidas. Somente uma igreja cheia de amor, capacitados pelo Espírito Santo, para poder, gerir, administrar essa diversidade de pessoas. Verifica-se na igreja de Jerusalém que os problemas pequenos, irrelevantes, secundários, as questiúnculas, elas foram deixadas de lado por um propósito muito maior. A unidade promovida, gerada, causada pelo Espírito do Senhor, através da graça de Deus, fez com que os problemas pequenos, irrelevantes, fossem deixados de lado em prol de um bem muito maior, de um propósito muito maior. Igrejas
cheias do Espírito Santo, comunidades que estão dominadas e possuídas pelo amor de Deus, elas resolvem seus problemas, deixando de lado, em segundo plano, as diferenças que são pequenas. Às vezes, congregações, igrejas, elas criam uma tempestade com um copo d'água, pessoas resolvem criar questões com problemas que poderiam ser tranquilamente resolvidas se não houvesse essas questões que são trazidas irrelevantes. Às vezes, problemas surgem a partir, por exemplo, pessoas em grupos discutindo a cor do uniforme, da cortina, enfim, são coisas tão triviais que não merecem destaques. A igreja de Jerusalém, ela, embora estivesse em uma diversidade de pessoas, diversidade de cultura, diversidade social, embora houvesse também essa diversidade econômica e os problemas potenciais surgindo a partir dessa diversidade, mas eles deixaram esses problemas de lado e colocaram um propósito muito maior, que era o reino de Deus acima dos seus egos, acima das suas diferenças pessoais. E como resolver isso? O amor seria e é a solução. O amor de Deus derramado pelo Espírito Santo no coração da igreja, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5, foi a solução. Somente o amor de Deus poderia manter o elo fraterno entre os crentes, funcionando como o vínculo da perfeição, conforme Colossenses capítulo 3, o versículo 4. Observe que o amor é o vínculo da perfeição. Nesse processo que falamos da diversidade, nesse caldeirão de diversidade, ali o amor, ele fez com que as pessoas, embora diferentes, se unissem, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o laço que une todas as pessoas, em que pesem serem diferentes, de culturas diferentes, de poder social econômico diferentes, distintos, né? De oriundos das mais diferentes situações. O amor vincula todos. O amor não faz acepção de pessoas. O amor não olha a cor de pele, cor do olho, do cabelo. O amor ele não está interessado na condição econômica das pessoas, no que a pessoa calça, se veste. O amor não está interessado em posição social. O amor não está se importando com o status de ninguém. Ele vincula todos, une todos nos laços do Calvário, nos laços da cruz, nos laços do amor. Colossenses 3:14 é um versículo que nós precisamos destacar na lição de hoje, porque ele, o amor, é o vínculo da perfeição. E aí nós temos a manutenção da unidade, o grande desafio. Como manter a unidade em meio à crescente complexidade e diversidade? Como permanecer unida? Como manter essa unidade diante de tamanha diversidade, não é? Diante dos complexos e desafiadores problemas que surgem com o crescimento. Como manter essa unidade? A Bíblia diz que devemos permanecer como a igreja de Jerusalém. Como? A Bíblia diz que em coração e alma. A igreja de Jerusalém, ela estava unida, era como se fosse em coração e alma. Portanto, a manutenção da unidade vai depender do vínculo da perfeição, que é o amor. Uma igreja que se submete ao mandamento de Jesus de amar o outro, de resolver as questões
com maturidade cristã, a igreja que ensina essa verdade bíblica, ensina seus membros a suportar uns aos outros, a se perdoarem, a amarem e, então, viver aquilo que Deus tem como propósito para a sua igreja, que é o amor naturalmente. Vamos adiante, vamos seguir. O terceiro subtópico do primeiro ponto da lição diz o seguinte: a vida interior da igreja. Nós já estudamos o crescimento da igreja cristã, os desafios do crescimento, e agora vamos verificar a vida interior da igreja. Atos 4:32 era o coração e a alma. Esta expressão poderosa revela a essência da igreja primitiva, sua união interna que transcendia diferenças e criava uma verdadeira comunidade do Espírito. Nós temos duas dimensões nesta passagem, né? Neste tema aqui. Nós temos a dimensão espiritual e a dimensão prática. O Espírito Santo ele capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão evangelística, mantendo-os simultaneamente unidos internamente. A unidade interior, na dimensão prática, manifesta-se em ações práticas de cuidado mútuo, onde ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Dessa forma, portanto, nós temos aqui que os crentes eles se mantiveram unidos porque isso vinha do coração, vinha da alma. Era uma vida interior que eles nutriam através, naturalmente, claro, do amor de Deus que foi derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Vamos avançar, porque nós queremos dar um destaque maior para o terceiro ponto da lição. O primeiro e o segundo ponto da lição são pontos importantes, claro que são. Mas nós entendemos que o terceiro ponto, ele é o ponto-chave, o ponto mais alto, é o ápice da lição de hoje. Nós vamos dar um tempinho maior para comentarmos o terceiro ponto da lição. Eu peço que, se você está comigo agora assistindo esta aula, esta videoaula, peço a sua ajuda. Deixe os seus comentários. É muito importante você comentar nos nossos vídeos, porque isso faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante. Isso gera um engajamento e o algoritmo vai entregar este vídeo para mais pessoas e outras pessoas, claro, serão abençoadas. Porque nós estamos falando aqui a palavra de Deus. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Dois subtópicos neste segundo ponto da lição: o amor como manifestação da graça. O primeiro subtópico que nós vamos estudar aqui na lição de hoje, o primeiro subtópico desse segundo ponto, o primeiro subtópico é a graça como manifestação do Espírito. O segundo subtópico, a graça como favor imerecido. Vamos ao primeiro, vamos analisar aqui o primeiro subtópico dessa lição. Mas antes, para a nossa reflexão, qual é a fonte do amor cristão? Pense, reflita sobre esta pergunta. Qual é a fonte do amor cristão? De onde vem o sentimento, de onde vem esse amor, esse poder de decisão de amar, né? De onde vem? Qual é a fonte do amor cristão? Nós vamos constatar que a fonte do amor cristão, ele se manifesta naturalmente a partir da graça de Deus. A graça como manifestação do Espírito. O Espírito, ele manifesta, então, essa graça abundante de Deus. Veja que no versículo 33 da lição de hoje,
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Essa graça abundante, ela não estava apenas sobre a liderança da igreja, sobre os apóstolos. Esta abundante graça também estava manifestada na vida de todos os membros da igreja de Jerusalém. Dessa forma, nós pensamos como que é maravilhoso saber que cada membro do corpo de Cristo, ele desfruta de uma abundante graça de Deus. A graça de Deus que nos move a fazer todas as coisas. Todas as coisas que fazemos, que realizamos, são feitas a partir da graça de Deus. E o Espírito Santo é quem promove, né? O Espírito Santo é quem manifesta esta graça. O Espírito Santo, ele opera um ambiente que lhe é propício, um ambiente propício para o Espírito Santo, onde a igreja está banhada no amor cristão e na comunhão autêntica entre os irmãos. E aí nós temos outro ponto que é comunhão e poder. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O poder espiritual florescia em um ambiente de comunhão genuína. Veja que muitos, né, podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Veja que nós não estamos aqui fazendo apologia a qualquer quebra de regras ou violação de normas. Não é nada disso. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. O Espírito de Deus, ele acha liberdade onde há amor entre os crentes. Se há amor, o Espírito de Deus opera com poder. Se há amor, os discípulos testemunham da ressurreição com poder, com vivacidade. É isso que o comentarista está destacando aqui. Ele coloca ainda, às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Veja a importância da koinonia, né? da comunhão entre os crentes, entre os irmãos, para que haja ali o derramar do Espírito, do poder de Deus, para que haja manifestação abundante da graça de Deus. Deve haver necessariamente essa comunhão, essa koinonia, a graça como manifestação do Espírito. Vamos adiante. A graça como favor imerecido. Nós já trabalhamos o conceito de graça aqui em outros vídeos. É importante saber que a graça é isso. É o favor imerecido de Deus. Nós recebemos graça de Deus não por méritos próprios nossos, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Portanto, os méritos da graça, deste favor, dos talentos, dos dons, os méritos são de Cristo. Tudo é oriundo, né, da obra de Cristo. Portanto, nós não temos mérito nenhum neste processo. Apenas recebemos um favor que não merecíamos. O capítulo 4, versículo 33 deixa isto claro. Em todos eles havia abundante graça.
Em todos eles se manifestava um favor imerecido. E é importante nós entendermos o que o comentarista quis dizer com este favor imerecido nesse ponto da lição. É relevante nós entendermos o processo, né, do favor imerecido, da graça de Deus, para a gente compreender o terceiro ponto da lição. Nós vamos verificar lá que é muito importante compreendermos que a graça de Deus abundantemente estava presente na vida da igreja de Jerusalém, e os irmãos entendiam isso. Eles sabiam que nada do que eles faziam era mérito deles, nada do que eles possuíam era mérito deles. O que eles tinham, o que eles realizavam, tudo era mérito de Cristo. Portanto, era a graça de Deus se manifestando na vida da igreja. Este trecho revela a razão fundamental daquele contagiante ambiente cristão. A graça de Deus estava manifestada não apenas nos apóstolos, mas em toda a igreja. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento, conforme a gente verifica em 1 aos Tessalonicenses 4 e 9 e também a carta de Paulo aos Coríntios. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta abundantemente, é uma igreja que reflete a graça de Deus em sua essência, o favor imerecido de Deus. Portanto, se cantamos é pela graça, se pregamos é pela graça, se ensinamos é pela graça. Qualquer obra que realizamos é por causa da graça. Se contribuímos é por causa da graça. Se temos algum bem material é por causa da graça. Tudo é pela graça. É isso que o pastor José Gonçalves tenta nos transmitir e com maestria, e transmite com muita clareza de que a graça de Deus nos coloca numa posição, né, que devemos reconhecer o favor do Senhor e sermos gratos a Ele por Deus ter nos proporcionado o privilégio, por ter nos capacitado a viver de forma abundante, a sermos até mesmo seus instrumentos, e isso também é pela graça de Deus. Dessa forma, a gente percebe a importância de nós verificarmos a graça de Deus presente aqui na igreja de Jerusalém. Agora sim, vamos finalizar a aula de hoje dando destaque ao terceiro ponto da lição. O assunto é a manifestação do amor na solidariedade cristã. A manifestação do amor na solidariedade cristã. Vamos estudar neste ponto da lição 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a busca pela equidade. Nós vamos aprender o que é equidade, a diferença de equidade para igualdade, conceito que também considero ser necessário para a gente compreender a razão pela qual a igreja estava agindo com tamanha justiça e equidade com os seus irmãos. Dessa forma, o primeiro subtópico fala dessa busca pela equidade. O segundo subtópico, nós vamos estudar propriedade e compartilhamento. O terceiro subtópico, um exemplo de voluntariedade. A igreja em Jerusalém foi um exemplo de voluntariedade. E como personagem utilizado aqui na lição de hoje, como exemplo, nós temos Barnabé. Vamos estudar também um pouquinho sobre este importante discípulo de Jesus, que foi depois, posteriormente, chamado de apóstolo. A manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade.
O comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, cuidadosamente e acertadamente teve o cuidado de colocar aqui o conceito de equidade segundo o dicionário de língua portuguesa Aurélio. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um, reconhecendo que as pessoas têm necessidades diferentes que precisam ser atendidas de forma diferentes. A igreja primitiva demonstrou sensibilidade a essa realidade desigual, posto que Atos capítulo 4, versículo 34 diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Todos aqueles que se apresentavam com suas necessidades, essas necessidades, elas foram atendidas naturalmente. Observe que nós vamos perceber a diferença existente entre equidade e igualdade. É muito bom fazer essa diferença também aqui para a gente compreender o que a lição está nos transmitindo. Ele coloca dessa forma: assim, diferentemente da igualdade, veja, assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca forma de ajustar o desequilíbrio entre elas. Vamos constatar que o amor cristão, ele não pode e ele não ignora as desigualdades, mas trabalha ativamente para corrigi-las, para então equilibrar, né, buscando equidade ao invés de simplesmente proclamar igualdade teórica. É um perigo quando nós não compreendemos a diferença entre igualdade e equidade, porque se nós não tivermos a correta compreensão desses conceitos, nós vamos medir todas as pessoas pela mesma régua. E a palavra de Deus, ela nos apresenta aqui a igreja de Jerusalém, os apóstolos, manifestando esse sentimento de equidade, né? De constatar as diferenças, as desigualdades existentes ali na igreja e, então, de forma justa, atender às necessidades a fim de que todos fossem tratados igualmente na medida de suas desigualdades. Isso é importante destacar aqui. Veja, nesta próxima projeção que está aí na sua tela, essa imagem, ela é uma imagem muito comum, né, de se encontrar aí nas redes sociais. Veja que igualdade nesta imagem é totalmente diferente de equidade. Você percebe que nós temos 3 garotos tentando assistir a uma partida de beisebol, algo parecido. Eles estão em um estádio e na imagem que está aparecendo aí no visor, aqui à sua esquerda, na minha esquerda, aliás, igualdade, veja que os caixotes, eles foram colocados, um caixote para cada um, iguais, em tamanhos iguais. Mas veja que isso não promoveu justiça. Esses caixotes iguais, ou seja, esses 3 rapazes, esses 3 garotos, sendo tratados igualmente, não fez justiça. Porque o garoto maior, ele que já conseguia ver, né, do outro lado da cerca, continuou a ver ainda com uma visão muito melhor. O segundo garoto também não iria conseguir.
e o menor, muito menos ainda. Agora veja a equidade. O que a equidade faz? A equidade, ela é justa. Ela tenta fazer com que as diferenças elas sejam equilibradas. A equidade, ela tem esse conceito conforme a lição nos apresentou. A disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Observe que para o segundo garoto foi necessário um caixote. Para o terceiro garoto foi necessário 2 caixotes para que ele pudesse ter a mesma visão, para que ele tivesse a visão igual dos demais. Então, observe que a equidade, ela equilibra. A equidade, ela coloca os desiguais em igualdade. É isso que a lição e o pastor está tentando transmitir aqui, sendo, portanto, uma forma de que nós possamos compreender a Igreja de Jerusalém demonstrando a sua sensibilidade para com os menos favorecidos, para com os pobres, as pessoas que precisavam de ajuda, de socorro, porque a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado na Igreja de Jerusalém, porque eles entenderam este princípio bíblico de socorrer os menos favorecidos e os necessitados. O que nós podemos concluir daqui? O amor, ele é traduzido em ação no capítulo 4, versículo 32, no versículo 34 e no versículo 35 de Atos dos Apóstolos. Crentes cheios do Espírito têm o coração aberto e o bolso também. O amor não consiste em palavras apenas, mas naquilo que fazemos. E pessoas eram mais importantes do que coisas na igreja de Jerusalém. Pessoas eram mais importantes do que coisas na igreja de Jerusalém. É bom que se diga que pessoas cheias do Espírito Santo, elas são inclinadas, elas têm mais disposição para ajudar o próximo, para meter a mão no bolso. Observe que existem pessoas que são mesquinhas, pessoas que são taxadas, né? Dito popular, pessoas mão de vacas, que não conseguem abrir o seu coração, abrir a sua mão para ajudar o seu semelhante. São mão mirradas, mão fechadas mesmo, coração duro, que não consegue de forma alguma se sensibilizar com a necessidade dos outros. Portanto, crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto e o bolso também. Quando nós abrimos o nosso coração, colocamos a mão no bolso para atender aos necessitados, certamente isso é o amor de Deus que está traduzido em ação, em praticidade e não apenas teoria. O verdadeiro cristianismo, ele é prático. Veja aqui, o verdadeiro cristianismo é prático, não é apenas teórico. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 17. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Pessoas que se deparam com outros irmãos, com outros semelhantes necessitados, precisando de alimentos, de vestimentas, de calçados. Essas pessoas se dizem cheias de fé, se dizem cheias do Espírito Santo, cantam alto, batem palma, pulam,
Mas nessa hora, diante de uma pessoa necessitada, estende a mão, ora por aquela pessoa e diz: o Senhor te abençoa, vira as costas e vai embora. Não há amor de Deus nesta prática, nesta atitude, neste comportamento, absolutamente. Não há amor de Deus. O amor de Deus, ele é reduzido, o amor de Deus, ele é entendido quando nós praticamos, quando nós, então, colocamos a mão no bolso e ajudamos as pessoas com aquilo que Deus tem nos dado. O amor de Deus, portanto, ele se resume nisso. O amor de Deus se resume na prática. O amor de Deus é, então, eu ver o próximo semelhante, carente, necessitado, e então eu ajudá-lo. Alguém disse que se a igreja de Jerusalém tivesse apenas um caroço de feijão, eles então dividiam. Eles então repartiam uns com os outros. Isso é uma lição extraordinária para nós e nós devemos considerar prontamente estes conceitos que nós estamos aqui aprendendo. A busca pela equidade também nos faz pensar que cheios do Espírito para repartir. A igreja de Jerusalém, ela foi cheia do Espírito Santo e com poder para pregar, para curar os enfermos, para realizar sinais e maravilhas, mas a igreja de Jerusalém estava pelo mesmo Espírito cheia para repartir, para compartilhar, para então atender às necessidades dos outros. Era o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, é o mesmo fruto do Espírito que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. O crente cheio do Espírito Santo, ele não é mesquinho. O crente cheio do Espírito Santo, ele não é usurento, vive com usura. O crente cheio do Espírito Santo, ele não ama a si próprio. O crente cheio do Espírito Santo não é materialista. O crente cheio do Espírito Santo, ele, apesar de ter bens, e ele pode e deve ter bens, para que ele possa ter condições de ajudar os outros, mas ele não coloca a sua confiança, a sua fé, né, naquilo que é material e é perecível. O seu coração está no céu, de onde também está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Onde está os seus pensamentos? Nós precisamos refletir nisso. Onde está o nosso coração? Está nos bens? Onde está o nosso coração? Está na matéria? Tomemos cuidado. Olha o que diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem, pois, tiver bens no mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Mas em obra e em verdade. É por isso que o cristianismo é uma verdade que precisa ser vivida na prática. O amor cristão, ele é prático. O verdadeiro cristianismo, ele é prático. É o que diz a palavra de Deus, é o que diz Tiago no capítulo 2, versículo 15 ao 17, é o que diz João no capítulo 3, versículos 17 e 18, textos que nós acabamos de ler. A igreja de Jerusalém, ela adorava a Deus, a igreja de Jerusalém amava as pessoas e a igreja de Jerusalém usavam as coisas. Eles usavam as coisas, amavam as pessoas e a igreja de Jerusalém adorava a Deus. Adorava a Deus, unicamente a Deus, se relacionava vivendo o amor de Deus através da comunhão, da koinonia com as pessoas, e os membros da igreja de Jerusalém, os crentes, usavam as coisas, não as pessoas. Nós estamos vivendo numa sociedade
pós-moderna, né, a chamada sociedade líquida. Inclusive o pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, no livro de apoio, ele trabalha esse tema muito profundamente ao citar o sociólogo Zygmunt Bauman, né, quando ele trata da sociedade em rede, a sociedade virtual, né, que está vivendo, né, e dando mais importância para as relações virtuais do que para as relações reais. A equidade somente pode ser vivenciada se for no mundo real e não no mundo virtual. E aqui eu não estou falando contra as redes sociais, contra o mundo virtual, não é nada disso. O que nós não podemos fazer é vivenciar uma coisa e desprezar a outra. Nós precisamos ter o contato pessoal. Nós precisamos dessas relações pessoais, corpo a corpo, de gente, verificar as necessidades uns dos outros e supri-las conforme as condições que Deus tem dado a cada um de nós. Esta expressão extraída do livro do pastor Hernandes Dias, no comentário de Atos, na página 113. Adiante ainda, nós precisamos fazer aqui algumas citações. Veja o que diz George Wood no livro Atos dos Apóstolos, publicado pela ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, na página 146. Ele diz o seguinte: muitos perderam o que não venderam. Muitos perderam o que não venderam. O que ele quis dizer com isso? É que os irmãos da igreja de Jerusalém, muitos estavam vendendo as suas propriedades e depositando os valores aos pés dos apóstolos para que eles administrassem e atendessem às necessidades uns dos outros. Certamente, eles estavam movidos por um sentimento de amor cristão, solidariedade cristã, equidade bíblica e cristã. Mas também nós podemos dizer que, profeticamente, eles estavam percebendo o que aconteceria no futuro, uma ferrenha, uma terrível perseguição à igreja, e muitos perderam suas propriedades, suas casas, seus bens, foram expropriados, espoliados, né? Confiscados os bens de muitos irmãos na igreja de Jerusalém. O George Wood, ele cita Hebreus capítulo 10, versículo 34, porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Veja que muitos dos irmãos, eles tiveram suas casas, né, confiscadas, seus bens foram roubados, levados por uma perseguição terrível que se desencadeou na igreja do Senhor ali no primeiro século. Mas, por outro lado, eles perdiam bem material aqui, mas nos céus uma possessão muito melhor e permanente lhe estavam aguardando, né, aqueles que estavam vivendo essas perseguições. Da mesma forma como os irmãos que vendiam suas propriedades livremente, liberalmente, voluntariamente, eles estavam construindo, eles estavam adquirindo no céu um tesouro muito maior. Isso é digno de nota na lição de hoje também. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de propriedade comum obrigatória. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Nós não estamos aqui falando em obrigatoriedade, em coação, em uma atitude forçada, né, imposta
pelos discípulos, pela igreja, pela liderança ou pelo Estado. O pastor José Gonçalves, no livro de apoio, na página 71, ele cita, né, Deiros. Ele diz o seguinte: Deiros, que é um autor citado pelo pastor José Gonçalves, diz: é bastante preciso quando diz que aqueles cristãos formavam uma comunidade de uso e não de domínio. Portanto, o pastor José Gonçalves está dizendo que Deiros é bastante preciso quando diz que aqueles cristãos da igreja em Jerusalém formavam uma comunidade de uso e não de domínio. Isso significa que eles partilhavam os seus bens à medida que alguém tinha necessidade, sem, contudo, serem obrigados a desfazer-se deles, né? Não há aqui nenhuma indicação de que aqueles crentes deveriam renunciar o seu direito à propriedade privada, coisa que acontece no comunismo, no socialismo. Isso fica claro no caso de Maria, mãe de Marcos, que possuía uma casa que não foi vendida, continuando na sua propriedade, olha só, e servindo como um local onde se fazia reuniões de orações. Adiante, nós temos ainda que considerar a igreja de Jerusalém. Ela relacionou o financeiro ao espiritual. Isso aqui é muito importante. A igreja de Jerusalém relacionou o financeiro ao espiritual, conforme Mateus 6:31, onde o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, falou sobre o tesouro. Onde está o nosso tesouro? Onde estará o nosso coração, está também o nosso tesouro. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Quando foram cheios do Espírito, eles compartilharam. Às vezes, temos pouco do Espírito e muito do eu. Quanto menos do Espírito de Deus uma pessoa tem, mais mesquinha ela é. Olha só que coisa interessante. Olha só que frase forte. Isso aqui é muito forte. Quanto menos do Espírito de Deus uma pessoa tem, mais mesquinha ela é. Quanto mais do Espírito uma pessoa tem, mais generosa ela é. Você conhece alguém que é mesquinho? Você conhece alguém que tem o seu coração duro para ajudar o próximo? Existem muitos, infelizmente, também no nosso meio. Mas aqui, a palavra de Deus está nos ensinando que mais do Espírito significa ter mais disposição para ser uma pessoa generosa e que ajuda o próximo. O terceiro e último ponto da lição, um exemplo da voluntariedade, contribuição espontânea. Os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 34 ao 35. Nada foi feito de forma obrigatória, conforme nós já dissemos, mas voluntária. Nem por constrangimento, por imposição. Ninguém foi coagido a vender as suas propriedades e entregar aos discípulos. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes. É bom que se diga, havia voluntariedade nos crentes em ajudar os outros. Era uma ação espontânea. O Espírito de Deus enchendo o coração dos crentes de amor e graça, esses crentes cheios de graça e de amor, espontaneamente, livremente, voluntariamente, vendiam seus bens, suas propriedades e depositavam os valores aos pés dos apóstolos. Olha o que diz George Wood no livro que já mencionei, na página 145. Os crentes compartilhavam por vontade própria. Em seitas, os membros geralmente são obrigados a vender seus bens. No comunismo, o governo possui tudo e o povo não possui nada. No socialismo, existem apenas um nível. Ninguém tem mais ou menos do que os outros.
Mas a igreja primitiva não era como uma seita, comunismo ou como no socialismo. Era uma igreja cheia do Espírito do Senhor. Ela estava movida pelo amor de Deus. Não havia aqui uma imposição para que os crentes obrigatoriamente se desfizessem dos seus bens, como, por exemplo, nessas ideologias políticas que nós citamos aqui. Portanto, nesta passagem bíblica, não há de se falar aqui em um proto-socialismo ou proto-comunismo. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Nós estamos diante de um texto bíblico que revela a disposição de crentes cheios do Espírito Santo voluntariamente, por amor ao seu semelhante, tendo essas atitudes maravilhosas aqui. Outro ponto que nós precisamos destacar é que esta solidariedade espontânea era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes pelo Espírito Santo. Eles não eram forçados a dar. A terra de Ananias pertencia a ele. No capítulo 5 de Atos, que é o texto da lição, da próxima lição, a lição de número 6, a terra de Ananias pertencia a ele. Depois que ele vendeu, o dinheiro após a venda também era dele. Não era dos apóstolos, não era do Estado, não era de Roma, era dele. Ele era livre para dar tudo, uma parte ou nada. Então, não há aqui nenhuma relação com a ideologia socialista ou ideologia comunista. Não há nenhuma. Essas ideologias, elas são contrárias aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Aliás, comunismo e cristianismo são autoexcludentes. Não cabe na mesma frase. Olha o exemplo de Maria, que nós mencionamos no slide anterior. Maria, mãe de João Marcos, tia de Barnabé, ela pertencia à igreja de Jerusalém, mas ela não vendeu a sua casa, a sua propriedade. A sua propriedade privada era sua. Ela colocou à disposição da igreja para que se fizessem orações naquele lugar, mas você não vê ela vendendo a sua propriedade. Por quê? Nós precisamos destacar isso aqui com os nossos irmãos. Porque este texto aqui não é prescritivo. Nós não estamos falando de uma doutrina. Não é uma doutrina. Esse texto é descritivo. Nós já falamos isso aqui numa aula anterior. Lucas está descrevendo o comportamento dos crentes da igreja de Jerusalém, cheios do Espírito e movidos pelo amor de Deus para com os necessitados, os seus irmãos, os seus semelhantes. Desta forma, nós não estamos falando de uma doutrina, de uma prescrição para nós hoje. A Bíblia não está dizendo que um irmão, que um crente que tem sua casa, que tem sua fazenda, que tem um imóvel, deve vender e entregar tudo à liderança da igreja. Não, absolutamente não é isso. Mas sabemos que existem pessoas que fazem isso. Existem líderes inescrupulosos que, tentando se aproveitar da boa fé de muitos, se apropriam de bens de muitas pessoas, se enriquecendo ilicitamente. Observe que não se trata aqui de um mandamento, não se trata aqui de uma doutrina, mas nós temos um princípio. Qual é o princípio? Amor ao próximo. Existem muitas outras formas hoje de se ajudar ao próximo, de se ajudar aos irmãos. Portanto, se o seu líder pede que você venda sua casa, sua única casa, conforme a gente vê relatos por aí, para que você dê tudo à igreja, não faça isso. Não faça isso. A não ser que Deus, o Espírito de Deus, lhe convença disso. A não ser que o Espírito de Deus lhe convença disso. A não ser que você ouça claramente, inequivocamente, a voz de Deus sem confusão para fazer isso. Mas caso contrário, não faça isso não, meu irmão.
Não faça isso. Nós não estamos tratando aqui de um texto doutrinário. O texto aqui é descritivo, mas nós temos o princípio de amor ao próximo aqui, onde nós podemos ajudar os nossos irmãos com aquilo que nós temos de condições para fazê-lo. E faça isso com voluntariedade, não por obrigação, não por imposição, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 9, Paulo disse que Deus ama ao que dá com alegria, aquele que contribui com alegria. Dito isso, nós finalizamos falando sobre o exemplo de Barnabé. Lucas destaca um exemplo concreto dessa generosidade. Primeiro ele fala que os irmãos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Depois ele cita um exemplo dessa generosidade, desse amor, um exemplo vivo, um exemplo na prática. Ele cita um exemplo específico. No caso aqui é Barnabé. Veja como que Barnabé é um exemplo de como que a igreja em Jerusalém estava com essa disposição em ajudar o próximo, em ajudar os seus semelhantes. A palavra Barnabé significa filho da consolação, ou filho da exortação, ou também aquele que incentiva, ou incentivador. Você vê que Barnabé, ele é o incentivador de pessoas. Barnabé é um grande estimulador, né? Um grande incentivador das pessoas. Ele tem amor pelas pessoas, ele enxerga pessoas, seres humanos, quando ele se desfaz de uma propriedade para, então, atender os seus irmãos. E ele faz isso voluntariamente, ele faz isso amorosamente. Alguns comentaristas chegam a dizer que Barnabé, ele era levita, portanto, da tribo de Levi, mas Barnabé possivelmente seria um dos 70 enviados por Jesus lá em Lucas capítulo 10. Olha só que coisa maravilhosa. Veja que Barnabé, sendo levita de Chipre, né, aquela ilha, ele era originário dessa ilha, possuía tradições religiosas, mas que se encontrou com Cristo e agora estava demonstrando o cristianismo na prática, vivendo uma dimensão de fé e amor extraordinária. A generosidade concreta, possuindo um campo, vendeu, trouxe e depositou aos pés dos apóstolos, transformando seus recursos em bênçãos para abençoar a vida dos outros, a vida dos necessitados. Deus deu bens a Barnabé para que ele abençoasse os outros. As pessoas que têm posses, as pessoas ricas, que são crentes em Jesus, elas precisam entender essa dimensão espiritual, precisam alcançar essa maturidade espiritual em saber que Deus lhe deu riquezas para você abençoar quem não tem. Porque os pobres sempre existirão, disse Deuteronômio. A palavra de Deus nos diz isso. Irmão, se Deus te deu riquezas, é para você abençoar quem não tem. Os recursos que você tem é para ser bênção ou bênçãos para os outros, para os menos favorecidos. Porque desta terra nada levaremos. Desta terra nada levaremos. As pessoas que acumulam bens aqui, sem se preocupar em ajudar o outro, em ajudar o próximo, ele está desavisado. Ele não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, ou é um mesquinho por natureza. Porque se ele conhece a palavra de Deus, ele sabe que quando morrer, nada vai levar daqui. Nada levará. Como disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para o pó da terra. Dessa forma, nós temos Barnabé como um exemplo de voluntariedade, um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era um homem de bem. Barnabé, um homem de bem, lá em Atos capítulo 11. Um homem cheio de sabedoria. Depois foi chamado de apóstolo.
aparece com frequência no livro de Atos dos Apóstolos. Deus encheu o coração de Barnabé do seu espírito de amor para que ele pudesse, então, prestar relevantes serviços à comunidade da igreja de Jerusalém. Que maravilha, que bênção! Chegamos ao final de mais uma lição, agradecidos a Deus por sua vida, por sua existência. Que Deus abençoe você. Eu peço a sua ajuda mais uma vez. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal, curta este vídeo, comente-o e compartilhe-o com seus amigos e familiares. Você pode se tornar um membro apoiador ao assinar este canal e, como benefício, eu deixo para vocês, para os membros do canal, esses materiais em PDF e em PowerPoint que nós utilizamos aqui nos nossos vídeos. Eu espero por você na próxima semana. Deus te abençoe. Até lá, a paz do Senhor Jesus.